Pega a sua Bíblia, vamos fazer uma declaração de fé. Diga assim para si mesmo, para sua mente, para você se colocar nesse lugar de quem entende o que está acontecendo e de quem reconhece diante de que palavra está. Diga assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para os meus caminhos. E nada, absolutamente nada vai impedir que ela se cumpra na minha vida. Quem pode dar uma glória a Deus? Deus é bom, aleluia. Debaixo desse espírito de fé e conectado ao que o Espírito Santo deseja falar ao seu coração, tome seu assento. Aleluia. Nós estamos dando continuidade na nossa série Heróis da Fé. E nessa ocasião especial de Dia dos Pais, Deus colocou no meu coração uma poderosa história de um pai e um filho. História que transcende o tempo e ressoa no tempo de hoje com os muitos dilemas da paternidade. Os desafios que Abraão enfrenta quando ele está subindo o monte Moriá para sacrificar Isaac. São desafios que nos ensinam pela postura que este homem teve, mesmo lidando em carne e osso com certamente muitos sentimentos que colocariam a sua paternidade à prova. Esse é o título dessa mensagem. Se você está anotando, anote. E ficaremos conectados no relato bíblico que está em Gênesis, no capítulo de número 22. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo número 22. Vamos ler no versículo de número 1 até o verso de número 14. Gênesis 22, 1 ao 14. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. A criação vai me acompanhar aqui no telão. Se você trouxe Bíblia, fica à vontade para acompanhar na sua Bíblia ou no telão. Se você está sem Bíblia, acompanha no telão ou com alguém que está do seu lado. Vamos fazer essa leitura. Fique conectado comigo. Aqui é um momento muito crucial na vida de Abraão, um momento onde Deus, ele pede o seu filho, filho qual era um filho prometido há 25 anos, pelo menos. E chega um momento onde agora Deus, ele põe Abraão à prova. A Bíblia diz da seguinte forma, no capítulo 22, versículo de número 1: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai! Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edificou um altar. Arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha.
Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Glória a Deus, feche seus olhos até aí. Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus revele, o seu Espírito revele a nós o entendimento dessa mensagem. Oramos, Pai, para que à medida que passeamos no texto bíblico, que a luz que ilumina do Evangelho, a luz do Cristo que veio ao mundo, mas que já estava predito desde antes da fundação do mundo, possa iluminar esse texto, que ele não seja um mero texto para nós, mas que ele seja de fato a revelação da sua palavra nessa noite. Oramos, Pai, em nome de Jesus, para que nesses corações exista um solo fértil para receber essas sementes que serão lançadas, e ela vai multiplicar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, por muitos anos Deus estava em silêncio, e nesse momento Deus ele rompe o silêncio com um pedido muito difícil. Abraão ele já tinha passado por muitos desafios, Abraão ele já tinha enfrentado muitas dificuldades no seu caminho enquanto ele obedecia ao Senhor. Mas agora chegava diante dele o pedido mais difícil que Deus já tinha feito até então. Abraão foi requisitado da parte de Deus não apenas por algo, mas para entregar alguém. E não apenas um qualquer alguém, mas o seu filho, o filho prometido pelo Senhor. Eu imagino que Deus coloca agora Abraão em um estado de muitos sentimentos, de muitos conflitos na mente. Mas enquanto a gente passeia pela postura deste homem chamado de pai da fé, eu quero muito que possamos aprender não apenas os princípios de paternidade, mas os princípios de fé que esse pai na fé nos ensina, amém? O autor de Hebreus no capítulo 11, ele relata uma galeria dos heróis da fé. Abraão está nela. Pela fé ele foi justificado, crendo na promessa que viria da sua linhagem. Essa promessa viria da linhagem dele a partir de Isaac. Agora, quando essa promessa está nas suas mãos, depois de 25 anos crendo e esperando, Deus pede de volta a promessa. Isso aqui já me coloca num estado de questionamento pessoal acerca daquilo que Deus me prometeu. Se no meio do caminho nós não trocamos o Deus da promessa pelas promessas de Deus, nós não teremos problema algum em devolver as promessas a Ele. Mas e quando essa promessa é o seu próprio filho? Imagine-se no lugar de Abraão por um momento. Meus irmãos, a verdade é que eu, principalmente depois que me tornei pai, tenho aprendido tantas coisas com relação à paternidade de Deus, mas eu não consigo me colocar no lugar deste homem. É inimaginável para mim o que acontece com Abraão. Agora, é possível que a gente aprenda com a postura dele mesmo diante do maior desafio da sua vida até então. Eu quero começar com você no versículo de número 2, para chamar a sua atenção para algo muito importante que todos nós, pais, mães, filhos, avós, todos nós, discípulos do Senhor, precisamos captar para que possamos caminhar numa vida que de fato é uma vida pela fé naquele que morreu e ressuscitou por nós. A Bíblia diz no versículo de número 2, que Deus disse para Abraão pegar o seu filho, Isaac, a quem ele tanto ama, e a postura de Abraão, ela é inquestionável.
No versículo de número 3, a Bíblia diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Isso me ensina, meus irmãos, que a fé exige uma obediência inquestionável. E esse é o primeiro ponto que eu aprendo com a história deste pai na fé, ao ter sido exigido o seu filho. A verdade, meus irmãos, é que nós podemos passar uma vida pregando sobre fé, mas a autenticidade da nossa fé, ela só é revelada de fato diante das provações da vida. Nós podemos passar a vida dizendo que cremos, mas na hora do combate da fé do dia a dia, o que é que a nossa vida está dizendo? Será que a nossa postura ela é compatível com o nosso discurso? É por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não adianta dizermos que cremos, se diante dos mais diversos desafios, a gente não consegue corresponder àquilo que dizemos crer. Mas a Bíblia, ela não relata nenhum tipo de questionamento de Abraão. E eu acho isso muito importante, algo tão precioso, porque diante dos tantos desafios da vida, diante das direções que o Senhor nos dá, quantas vezes nós começamos a questionar ao ponto de talvez até tentar colocar o Senhor à prova, tentar colocar o Senhor contra a parede, como se Ele fosse obrigado a nos dar algo, uma vez que Ele já nos deu tudo. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não deve nada para nós. Jesus não é o nosso servo. Somos nós que no caminho de obediência às suas instruções precisamos obedecer sem questionar. E o fato de Abraão, meus irmãos, não ter questionado, me diz que Abraão confiava em quem havia pedido o seu filho. Porque quando parece que a palavra de Deus está se contradizendo, quando parece que não faz sentido aquilo que Deus está nos pedindo, se nós confiamos de fato em quem é que está nos pedindo tal coisa, nós teremos muito mais facilidade em corresponder. Mas não pense ou não tente estar disposto a obedecer quem você não conhece, porque a obediência, ela é precedida pelo relacionamento. Abraão, ele já tinha estabelecido uma relação com esse Deus ao ponto de que, mesmo sendo muito difícil, quando Deus faz o maior dos pedidos a ele, ele está pronto para obedecer sem questionar. Certo dia, eu estava observando uma menina no mar. Eu estava na praia com a minha esposa e olhei uma menininha com o seu pai. Ela tinha por volta de 2 anos. E essa menininha, ela estava com o seu pai, onde o mar quebrava as ondas. E era incrível como ela estava desfrutando daquele momento de prazer nas ondas, pulando as ondas, mesmo tão pequena, mesmo sem ter a capacidade de ficar de pé, ela estava lá com seu pai. E eu fiquei pensando e questionando o Senhor, como é que uma criancinha de 2 anos não tem medo de um oceano tão grande? E o Senhor, Ele me levou ao entendimento. O Senhor me respondeu dizendo: filho, sabe por que essa criancinha não tem medo? Porque a confiança dela não está onde ela pisa, está em quem está com ela. As ondas vinham, a criancinha pulava, e ela dava risada, em nenhum momento ela retrocedia, porque a confiança dela não estava na presença ou ausência de ondas, mas na presença do Pai que segurava ela. É nesse lugar de relação onde a confiança é estabelecida, meus irmãos. Por isso, não tem como a gente obedecer inquestionavelmente
se não estabelecermos uma relação de confiança com o nosso Pai. Portanto, a partir desse momento, sem exigir nenhuma explicação, Abraão vai adiante, e a Bíblia diz que eles passam 3 dias viajando. E a Bíblia diz, a partir do verso número 4, que no 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Esse trecho bíblico também me ensina algo tão precioso e tão significativo a respeito da fé de um homem, mesmo quando a sua paternidade é colocada à prova. Eu falo de forma específica agora aos pais aqui dessa casa. Quando a nossa paternidade é colocada à prova diante dos desafios de educar os nossos filhos no caminho do Senhor, nós o inspiraremos com a nossa temência ao Senhor, com o nosso temor ao nosso Pai. Nós o inspiraremos, a nossa paternidade, ela vai ser provada como uma boa paternidade, se temor ao Senhor guiar as nossas atitudes. O maior exemplo que um filho pode ter de um pai, é um pai temente a Deus. E eu imagino que nesse momento, Isaac não estava entendendo muito bem o que está acontecendo, e a sequência do texto nos mostra isso. Mas a Bíblia também não relata nenhum questionamento de Isaac ao seu pai. Ela mostra um filho que, ao ter escutado a instrução de um pai temente a Deus, vai junto com ele. Mas quando a gente chega nesse ponto, Abraão, repara que até aqui a história era Abraão, Isaac e os servos de Abraão junto com eles. Agora, quando eles chegam perto do monte, o cenário muda. Agora os servos ficam. A partir daqui é somente Abraão e Isaac. E o fato interessante é que, ao noticiar aos seus servos o que aconteceria, ele afirma que eles voltariam. Ele faz questão de afirmar: nós voltaremos. E isso me ensina algo muito importante. Isso me ensina que a fé deve ser acompanhada por uma declaração alinhada. Esse é o ponto número 2. Talvez você ainda não tenha pego aqui, mas Abraão, mesmo sabendo que Deus havia pedido o seu filho para o sacrifício, ele faz questão de afirmar: nós voltaremos. Abraão não diz que apenas ele voltaria. Abraão não fala: eu vou sacrificar Isaac, eu vou voltar. Não, nós vamos adorar. E repara aqui, meus irmãos, a fé, ela, quando colocada à prova, ela se torna adoração. Abraão enxerga esse momento não apenas como um momento da sua maior dor, mas ele enxerga como um momento de adoração. Talvez você esteja hoje no meio da maior prova da sua vida. Esse é o momento de você glorificar o Senhor. Nós só temos essa vida para adorar e glorificar o Senhor em meio aos desafios. Essa é a oportunidade que a gente tem, e é agora. Em meio às lágrimas, em meio às dores, nós podemos, nesse tempo e somente nesse tempo, glorificar ao Senhor em tudo. Quando a nossa fé é colocada à prova, meus irmãos, nós temos a oportunidade de tornar essa prova uma adoração ao Senhor. Mas falando sobre a confissão alinhada, Abraão, ele tinha tanta fé no Deus que havia o chamado, que ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele tinha convicção nas promessas de Deus, ao ponto de confiar que algo sobrenatural aconteceria. Ele não questiona, ele obedece, e o discurso dele é um discurso de fé, ao ponto de que quando ele está subindo o monte com Isaac, a Bíblia diz que Isaac rompe o silêncio e pergunta: pai, a gente tem o fogo, a gente tem a lenha, mas cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é: Deus providenciará o cordeiro. Em meio a uma prova paterna, em meio ao maior desafio da sua vida, Abraão responde em fé. E esse é o momento onde obediência
e fé entram em convergência. Se a nossa fé não nos leva a obedecer integralmente, meus irmãos, então a nossa fé ainda não está à altura da expectativa daquilo que podemos, segundo aquilo que o Senhor nos confiou como capacitação espiritual em Cristo. Deus nos proveu da maior dádiva de todos, que é a presença dele mesmo. Nessa interação de Deus com o homem, nessa interação, nessa relação, nós podemos, meus irmãos, estabelecer uma relação de confiança ao ponto de que, se Deus fala, a gente obedece. Isso não deveria ser algo estranho para o povo de Deus. Mas na vida de Abraão, diante da sua história, diante de algo incabível, inconcebível, afinal de contas, Deus iria contra a sua palavra. Abraão não questiona, Abraão responde em fé. Talvez você não esteja vendo os milagres acontecendo na sua vida diante das provas que são colocadas na sua frente, porque ao invés de responder em fé, você tem questionado ao Senhor. Abraão, ele faz questão de ter um discurso alinhado com aquilo que ele cria, e é fato que o relato de Gênesis não nos explica tanto a respeito disso, a respeito dessa motivação, a respeito da crença que Abraão tinha no que aconteceria, mas o autor de Hebreus, ele nos diz, no capítulo de número 11, verso número 19, que Abraão concluiu que, se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Abraão, ele confiou num Deus que é poderoso para ressuscitar mortos. A conclusão de Abraão é: se ele me prometeu, se esse é o filho da promessa, alguma coisa tem que acontecer. Eu vou apenas fazer a minha parte, que é obedecer. Ah, pastor, mas como é com Deus? Importa quem? Pare de se perguntar como e comece a se perguntar quem no meio dos desafios, no meio das provações que você tem enfrentado. Se você está enfrentando provas no meio do caminho que o Senhor te propôs, meus irmãos, o papel daquele que caminha em fé, quando a nossa fé é colocada à prova, não é questionar como. O como é o de menos para Deus. Como? Você quer questionar como para aquele que criou céus e terra? Quando Jó está passando pelos seus desafios da vida, Deus fala para ele: Jó, onde é que você estava quando eu criei tudo isso? Em outras palavras, Jó, você vai duvidar da minha capacidade? Como para Deus, meus irmãos, é o de menos. Mas se a sua confiança não está no como, mas em quem, ainda que seja o mais desafiador, ainda que seja a circunstância mais mirabolante da sua vida, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não volta atrás com as suas palavras. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então alinhe o discurso da sua boca com a fé que você diz ter no seu coração. Aleluia. Adiante, chegamos no versículo número 10. A gente já caminha para o encerramento aqui. A Bíblia diz que, estendendo a mão, ele pegou a faca para sacrificar o filho. Mas do céu um anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. A Bíblia então conta que quando Abraão levanta a cabeça, ele vê um carneiro amarrado numa árvore. A providência de Deus acontece exatamente no momento que Abraão precisava. Eu entendo, meus irmãos, que o momento do levantar da faca é um momento onde fé e obediência de fato se encontram. No maior dilema da vida de Abraão. A Bíblia não relata os sentimentos dele, mas eu acredito que certamente lágrimas escorriam dos seus olhos. Certamente havia ali quase que um colapso acontecendo nos seus sentimentos. Imagine só. Mas Abraão,
ele vai até o último instante em obediência, até que Deus o paralisa. Sabe, meus irmãos, isso me ensina. No momento que Abraão levanta e ele vê a provisão de Deus para substituir Isaac, que a fé é capaz de transformar prova em milagre. E esse é o ponto número 3, e para a gente fechar aqui. Talvez você esteja lidando com um desafio muito grande, ao ponto de que você tem sido tentado a não obedecer até o final. Mas talvez, meus irmãos, esteja faltando um passo de obediência para que você veja um milagre se manifestar. Assim como Pedro estava a um passo para fora do barco de provar de um grande milagre enquanto ele caminhava em direção ao Senhor, Deus estava à espera de Abraão levantar a faca para mostrar uma providência. Sabe, prova é muito diferente de tentação. A Bíblia diz que Deus, Ele não nos tenta, mas em meio à tentação Ele nos dá sempre um escape. Agora aqui, Abraão está sendo forjado. A prova fortalece os músculos da nossa fé. Se você tem pedido uma nova medida de fé, esteja pronto para precisar exercê-la. A resposta da medida de fé que você aguarda é um desafio. Para que precisaríamos de fé se não fosse para enfrentarmos os desafios dessa vida? Mas o autor de Hebreus também diz que o justo viverá pela fé. E nesse caminho de fé, nesse caminho de obediência, nós veremos as provas se transformando em grandes milagres. Talvez você está prestes a ver uma grande manifestação de um milagre na sua vida, mas talvez esteja faltando um passo de obediência. Eu declaro ousadia sobre a sua vida nessa noite. Eu declaro que você não vai retroceder. Eu declaro que você vai avançar nas promessas do Senhor, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Vamos, não pare, avance. Se você tem uma palavra do Senhor, meus irmãos, avance. Veja então a prova que se levantou diante de você. Veja então a montanha que se levantou diante de você se transformar no maior milagre que você já viu na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Eu acho muito lindo que na continuidade a gente fica muito perplexo com essa cena, mas a resposta do anjo do Senhor, ela é tão linda. E a resposta é: Abraão, eu sei que tu me temes, porque você não me negaste o seu único filho. Prefigurando o que acontece hoje na nossa parte para com o Senhor. Hoje nós podemos levantar as nossas mãos e dizer: Pai, eu sei que tu me amas, porque você não me negaste o seu único filho. Essa cena, meus irmãos, é uma pré-figuração do Cordeiro Santo de Deus, que nos substituiria, do Cordeiro Santo de Deus que seria sacrificado em nosso lugar. Deus, Ele proveu o sacrifício. A ira de Deus estava apontada para nós quando Jesus entra na frente como um cordeiro imolado de Deus, levando sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. O que Deus queria naquele momento não era Isaac, era o coração de Abraão. Quando ele entende, obviamente em sua onisciência Deus já sabia, mas na atitude de entrega de Abraão, Deus declara isso a ele, para que nós hoje pudéssemos declarar da mesma forma ao nosso Pai: eu sei que tu me amas, porque você não me negaste o teu único filho. Mas eu quero finalizar no verso de número 14, onde a Bíblia diz que Abraão, ele deu o nome àquele lugar de o Senhor proverá. No original é Jeová Jireh. Essa é a primeira afirmação da providência de Deus na palavra.
Eu sei que se você está aqui nessa noite, você tem fé nesse Senhor, você tem provado de um Deus que tem providenciado tantas coisas na sua vida. Mas eu quero te lembrar que acima de tudo, acima de qualquer bênção que Ele pode fazer acontecer na sua vida agora, existe uma bênção superior, existe um acontecimento incomparável, inigualável que já aconteceu há 2000 anos no Calvário. Deus proveu para nós a maior de todas as bênçãos. Deus proveu para nós algo que essa terra não tem a nos oferecer. Se você precisa hoje de uma cura para o seu corpo, se você precisa hoje de dinheiro na sua conta, se você precisa hoje de um novo trabalho para você, meus irmãos, a maior providência que Deus já nos ofereceu, embora Ele já tenha nos dado todas as coisas, e essas todas as coisas se manifestam de várias formas na nossa vida, inclusive nessa vida em abundante em Cristo Jesus, você tem acesso a todas essas coisas. A maior das bênçãos não veio daqui. A maior das bênçãos, ela é tão incomparável que teve que descer do céu. Deus, Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele deu para nós o que Ele tinha de melhor. Ele mesmo. A imagem do filho é o pai entregando a si mesmo também na cruz. Ele não negou o seu único filho para que hoje a gente pudesse ter acesso a Ele. 2 questionamentos. Primeiro, onde Deus proveu? No Monte Moriá, num lugar de obediência. Talvez você esteja aguardando uma providência de Deus, e a questão é, você está no caminho que Deus te instruiu a estar? Porque a providência, ela aparece no lugar onde ela se faz necessária. As providências do Senhor, os milagres do Senhor acontecerão no caminho que Ele tem te chamado a percorrer. Você está lá? Ele está te aguardando com um milagre que você talvez não tenha visto acontecer na sua vida ainda. Segundo questionamento, em que momento que o Senhor proveu? Na hora exata. Na hora exata. E não tente dar um jeito nas promessas de Deus, não. Não tente colocar um Ismael onde Deus vai trazer um Isaac. Não tente fazer a promessa de Deus acontecer com a sua mão. Na hora exata, existe uma providência preparada por aquele que é conhecedor de todos os tempos, por aquele que criou o tempo, por aquele que está fora do tempo. Ele não depende do tempo, Ele já conhece todos os seus dias, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele sabe a quantidade de dinheiro que tem na sua conta, Ele sabe até quando vai durar, Ele sabe. Se nós estamos seguindo um Deus onisciente, onipresente, onipotente, precisamos confiar que Ele sabe mais do que a gente. Na hora necessária, confie que a providência de Deus vai se manifestar. Aleluia. Por fim, meus irmãos, algo que eu tenho refletido nos últimos dias, eu acho tão lindo o que acontece. Repara que o verso número 9 diz que Abraão, ele preparou então o altar para o sacrifício. Abraão, ele pega Isaac, amarra Isaac e coloca sobre a lenha. Agora pensa comigo em algo. Quando Abraão chega na encosta do monte, a Bíblia diz que ele pede para os servos ficarem. E os servos que traziam a lenha no jumento, eles ficam ali. E essa lenha agora vai para quem? Para Isaac. O que nos sugere que Isaac não era uma criancinha. Ele tinha força para carregar a lenha. Foi ele que subiu com a lenha no braço. Não foi o pai. Afinal de contas, ele era um pai centenário. Ele sobe com um elemento para o fogo e com a faca. E Isaac vai com a lenha. O que nos sugere que Abraão, ele não tinha força, meus irmãos, para amarrar Isaac, se Isaac tivesse disposto a se opor à decisão do pai. Pensa comigo. Quero te levar a refletir em algo.
A Bíblia não diz isso que eu estou dizendo, mas fica comigo para a gente refletir junto. A gente precisa pensar no que está acontecendo aqui. A gente não tem que falar onde a Bíblia faz silêncio, mas pensa comigo no cenário, vai para a cena comigo, ok? Abraão subindo com a lenha, o papaizinho dele centenário. Imagina só, esse cenário nos sugere que se Isaac quisesse se opor à decisão do seu pai, ele tinha força para isso. Faz sentido ou não faz? Essa cena, meus irmãos, também nos mostra algo que, se a gente parar para pensar um pouco, é um tanto óbvio. Ninguém se permite ser queimado sem tentar lutar contra isso, a não ser que Isaac tivesse consentido disso. E sabe o que essa reflexão me leva a entender? Que ali, meus irmãos, possivelmente aconteceu uma conversa. Abraão deve ter falado para Isaac: você é o filho da promessa. Esse Deus que está me mandando fazer o que eu estou fazendo aqui agora com você, e o que eu preciso fazer com você, Ele é o Deus da providência. Porque Isaac, há 25 anos atrás, eu já era um pai centenário, sua mãe era estéril. Naturalmente falando, Isaac, você nem deveria estar aqui. Mas o Deus que te trouxe aqui, te prometendo como uma promessa que só Ele poderia fazer acontecer, também é um Deus que vai fazer alguma coisa, ainda que seja te ressuscitar. Alguma coisa vai acontecer, Isaac. Alguma coisa tem que acontecer. Essa cena, meus irmãos, é uma cena que nos conta a história de um pai e um filho caminhando juntos ao sacrifício. Um pai sacrificando o filho e um filho obedecendo ao pai. Um pai que cria num propósito para aquilo e um filho disposto a obedecê-lo. Essa é a história do Evangelho. Jesus, ele não foi preso. Jesus, ele se entregou. Ele se entregou num caminho de obediência ao Pai. Por isso que na cruz do Calvário, o momento mais difícil da vida de Jesus é o momento que ele fala que ele entregava o seu espírito. Um momento de separação do Pai. Um momento ali no ápice, no clímax do Evangelho, meus irmãos. Se cumpre o que já estava predito. Um pai sacrificando o seu filho. Mas sabe de uma coisa? Isaac teve um substituto. Jesus não. Ele foi o substituto por nós. Aqui nós vemos a cena de um pai tendo um substituto para o seu filho. Na cena do Evangelho, nós vemos um filho nos substituindo em obediência ao Pai. Essa é a cena do Evangelho. Ele nos providenciou um cordeiro. Enquanto a nossa paternidade é colocada à prova, enquanto a nossa fé é colocada à prova, tenha a convicção que Ele é o nosso Jeová Jireh, e que a cena da cruz do Calvário é a maior de todas as provas. Ele nos providenciou o cordeiro, Ele se tornou sacrifício por nós, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele se fez maldito em nosso lugar, Ele nos deu acesso agora ao trono da graça de Deus. Aleluia! Deus pôs à prova Abraão para mostrar ao mundo a maior cena de amor que a humanidade já viu, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
aleluia. Esse é o Cordeiro de Deus. Essa é a bondade de um pai que não se compara à paternidade terrena. Esse é o nosso maior exemplo de paternidade. E ainda que você esteja aqui nessa noite, e você nesse dia dos pais talvez não esteja celebrando o seu pai, talvez o seu pai já se foi, talvez o seu pai te abandonou, talvez o seu pai um dia te fez alguém frustrado, eu não sei o que aconteceu, mas é verdade que nos muitos dilemas da vida nós enfrentamos situações onde o nosso pai evidencia em algum momento as suas imperfeições. Eu sei que eu não sou um pai perfeito para minha filha, e nem se sinta culpado se talvez o seu pai não foi um pai perfeito para você, ele nunca será. Mas existe um pai, existe um tipo de paternidade que transcende qualquer expectativa que nós devemos ter nas relações terrenas. Um pai que por amor a você sacrificou até então o seu único filho. E hoje você tem acesso a essa paternidade. Hoje você tem acesso a esse pai que não falha, que não muda, que não mente, que não erra, que é fiel às suas promessas. Glória a Deus, se você tem um pai maravilhoso nessa terra. Eu posso dizer que eu tenho. Meu pai é um grande exemplo de pai para mim. Perfeito ele nunca foi, mas ele é uma inspiração para mim. Mas glória a Deus que pela palavra eu conheço um pai. Eu tenho um tipo de paternidade que não se compara. Esse pai quer ter uma relação com você. Esse pai enviou Jesus para te trazer para perto dele. O sacrifício já foi feito. Você foi substituído. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado, para que hoje nós pudéssemos dizer a Ele: Pai, eu sei que Tu me amas, porque você não me negaste o seu único filho. Se coloca de pé no seu lugar.